Agora a gente vai falar sobre a segmentação, que é um mecanismo de gerência de memória que ele tenta prover uma visão que o usuário vê do programa. Então a gente vai ter que todo programa que é alocado na memória, ele vai ser dividido em um conjunto de segmentos. E aí esse segmento ele pode representar várias unidades lógicas. A gente vai ter um segmento para armazenar o programa principal, outro para armazenar algum procedimento, uma função, objeto e todas as características lógicas e modulares que a gente tem na hora que desenvolve o programa. Então aqui a gente tem uma analogia de como seria a divisão do programa em segmentos. Então o programa ele pode ter várias funções, pode ter aqui subrrotinas, pode ter aqui programa principal, pode usar aqui a raiz quadrada, entre outras coisas. Então no momento que ele for alocado para a memória principal, cada uma dessas divisões lógicas do programa, eles vão ser alocados em segmentos diferentes. E a gente percebe que cada segmento ele vai ter tamanhos diferentes. Então, quando a gente passa isso para o espaço de usuário, espaço de endereçamento lógico, a gente vê que cada um desses segmentos eles vão ter tamanhos diferentes. E a gente pode ter esse mapeamento. Então, aqui nesse espaço do usuário, a gente vai ter os seguintes segmentos com endereços lógicos, seguindo aqui a ordem, né? Vamos ter o segmento 1, 2, 3 e 4. E no momento que a gente for alocar esse segmento na memória principal, a gente não precisa alocar eles de formas contíguas. Então a gente pode ter uma situação que o segmento 1 ele vai ser alocado aqui nesse endereço físico, o segmento 2 ele vai ser alocado aqui mais para baixo, o 3 ele vem aqui para baixo e o 4 ele pode ser aqui mais para cima. Então, com a divisão de segmentos, isso permite com que a gente tenha mais liberdade na hora que fizer esse alocamento para a memória física, para o espaço de endereçamento físico. Então, para a gente conseguir fazer esse mapeamento, a gente vai ter um endereço lógico e a gente vai precisar de um mecanismo para converter esse endereço lógico para o endereço físico do segmento. Então, o endereço lógico do segmento ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, os bits mais significativos, ele vai conter o número do segmento e a parte menos significativa vai ser o offset, vai ser o dado exato que você vai querer acessar dentro do segmento. Então o segmento ele é um bloco de dados que ele possui vários bytes. Só que cada instrução do processador ele vai estar acessando uma word, que possivelmente vai ser menor do que o tamanho total do segmento. Então esse offset ele vai dizer qual que é essa word que vai ser acessada pela instrução. E aí, no momento que a gente for fazer essa conversão, a gente vai precisar de uma tabela de segmentos, que ele vai mapear os endereços lógicos aos endereços físicos. A gente vai estar armazenando em cada entrada da tabela os seguintes campos. A gente vai ter o campo base, que ele vai conter qual que é o endereço físico inicial, onde o segmento começa na memória física. E a gente vai ter também a informação do campo limite, que ele vai dizer qual que é o tamanho do segmento. Então, com base nesses dois valores, a gente vai saber onde é o primeiro endereço do segmento e qual que é o endereço limite desse segmento. Então, para acessar uma entrada da tabela de segmentos, a gente vai estar utilizando o número de segmentos. E aí, para a gente saber qual que é a tabela de segmentos que a gente vai olhar, a gente vai ter alguns registradores armazenando essa informação. Então, o primeiro registrador vai ser o Segment Table Based Register. Então, esse registrador ele vai ter o endereço da tabela de segmentos, onde ele se encontra na memória principal. Então, cada processo ele vai ter a sua própria tabela de segmentos. Então, no momento que a gente tiver o escalonamento de processos, a gente vai ter que atualizar esse registrador, o STBR, para saber qual tabela de segmentos tem que ser utilizada para fazer a conversão de endereços lógicos para endereços físicos. E também a gente vai precisar de um outro registrador, que é o STLR, do Segment Table Length Register. Então, esse registrador STLR ele vai indicar quantos segmentos vão ser utilizados pelo processo, pelo programa. Então, a gente quer que o número de segmento S ele seja menor do que está indicado no registrador STLR. Então, a gente não pode estar acessando o número de segmentos maior do que está nesse registrador. Então, ele vai ser utilizado também para manter a proteção de dados. Além dos campos bases e limites que a gente vai ter em cada entrada da tabela de segmento, a gente vai ter também uns outros bits de controle. Então, o primeiro bit para a gente validar a proteção vai ser o bit de validação, que é o mesmo bit valid como a gente viu nas memórias cache. Então, se o bit valid ele for igual a 0, significa que a gente está tentando acessar de forma ilegal essa região do código.
Além disso, a gente vai ter bit de privilégio para estar indicando se a gente pode fazer leitura, escrita ou execução da informação que está armazenada no endereço de memória. Então, os bits de processão eles vão ser associados ao segmento. Então, todo compartilhamento de código ele vai ocorrer no nível do segmento. Então, se o código ele precisa ser compartilhado, eles vão ter que estar nos segmentos que são válidos. E aí, como os segmentos eles podem ter tamanho diferente, isso aí vai tornar mais complexo a alocação de memória, porque ele vai ser um problema dinâmico da alocação de armazenamento, ou seja, você vai ter que executar um daqueles algoritmos para saber qual seria a partição livre, o buraco que atenda melhor os segmentos de um programa. Então, isso aí acaba dificultando a alocação de memória para os segmentos. E aqui a gente tem um esquema de como funcionaria o hardware. Então, a CPU vai estar executando uma instrução de load store e aí ele vai ter um endereço lógico para ser acessado na memória principal. Então, como é que a gente vai fazer a conversão para o endereço físico? Então, o endereço lógico, a gente viu que ele vai ser dividido em dois campos. O primeiro campo, ele vai ser o número do segmento. O segundo campo, ele vai ser o offset. Então, a primeira coisa que vai ser feita é utilizar o número do segmento para acessar a tabela de segmentos que vai estar na memória principal. Então, a gente vai estar acessando a tabela de segmentos e aí, na entrada correspondente, a gente vai ter os dois campos de base e limite. Então, base ele vai identificar qual que é o primeiro endereço físico do segmento e o limite vai identificar quantos endereços o segmento vai ter. Então, o valor do limite ele vai ser utilizado para ser comparado com o campo offset. Então, se o offset ele for menor do que está especificado no campo limite, então significa que a gente pode estar acessando esse dado. Caso contrário, vai ser um erro, vai ser um acesso indevido. E aí, depois que a gente faz essas condições de proteção, a gente vai somar o endereço base com o offset que vem lá do endereço lógico. E aí, com isso, a gente vai ter o nosso endereço físico para estar acessando a memória principal. Então, esse aqui que é o esqueminha para a gente estar fazendo a segmentação.